Olá, meninas, tudo bem? Espero que você esteja bem. Agradeço por você estar aqui. Espero que a sua vida seja abençoada como a minha tem sido, com a presença do Pai me direcionando, que Ele também possa estar te direcionando, que você possa estar ouvindo a voz desse Pai maravilhoso que quer compartilhar de momentos com você, que quer viver com você. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, obrigada, Senhor, por estarmos juntas mais uma vez. Pai querido, eu peço a Ti, fala, Senhor, com a minha vida, fala com a vida das minhas irmãs. Mostra-nos, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, não só hoje, mas para todo sempre, Pai, até que o Senhor nos busque, até que o Senhor venha nos buscar. E que até lá, Senhor, possamos cada dia nos deixar ser transformadas pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Que não venhamos estacionar, Senhor, nas transformações que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço e te engrandeço, em nome de Jesus. Meus amores, o Senhor tem ministrado sobre a minha vida um tema, já quase, estamos indo para quase 2 meses, que é obediência. E o que é a obediência? Procurei no dicionário e a palavra é obedecer. Obedecer significa submeter-se à vontade de outrem, ou seja, submeter-se a alguém. O que é esse submeter? Todo mundo, todos nós temos que nos submeter aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos chefes, aos nossos líderes espirituais dentro das nossas igrejas, né? Existe a obediência. E existe a obediência de Deus sobre todas essas pessoas, né? Que é uma hierarquia. Deus está acima de todos. Então, assim, o que adianta obedecer a Deus, mas não obedecer às pessoas que são os seus líderes sobre essa terra? Que são as pessoas que Deus direcionou para que viesse antes de você e que hoje estivesse acima de você, né? Que o Senhor deu experiências, compartilhou um momento com essas pessoas e essas pessoas chegaram em pontos que vão ser bons para você, né? Então, o Senhor tem ministrado muito sobre isso, sobre a minha vida e tem feito grandes coisas já. Só por eu estar ouvindo, só por eu me locomover um pouco, porque a gente é meio, né, o nosso processo é fácil a gente falar, mas o fazer é outras coisas, né? Então assim, mas eu já vejo que só de entender, de saber que o Senhor tem ministrado sobre isso, que Ele tem tentado me ensinar disso, eu já vejo que grandes coisas o Senhor tem para fazer. E da mesma forma que Ele tem ministrado na minha vida, o que Ele quer fazer através da obediência, eu quero derramar sobre a vida de vocês. Que vocês possam ouvir, aprender e obedecer, para que vocês possam ir mais longe. Porque para crescer tem que obedecer, tá? E para embasar isso que o Senhor tem falado na minha vida, eu gostaria de trazer a história de Abrão, que se encontra de Gênesis do 12 até o 17. Eu quero falar sobre isso com vocês. Depois leiam, meninas, com calma. Meninas, eu queria ler Gênesis 17, o versículo 1, 2 e 3. Sendo, pois, Abraão de idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele. Meninas, eu vou voltar um pouco a história para que vocês entendam o porquê chegou esse momento do concerto, o concerto de Deus com Abrão. Após a morte de Tera, né, pai de Abrão,
o Senhor fala com Abrão e faz uma promessa, em Gênesis 12. Faz uma promessa de que era para ele. Primeiro, Deus pede, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te mostrarei, que eu te darei, farei de ti uma grande nação. Ele faz essa promessa. E quando ele ouve isso de Deus, ele pega, né? Pega ali sua família, só que ele leva alguém da sua parentela. Eu vejo aí o primeiro ato de desobediência de Abrão. Ele leva Ló, seu sobrinho, junto consigo. E no percurso, é, na caminhada, né, eles chegam em Canaã, aí vem a fome, né, e eles resolvem descer para o Egito. Quando está chegando perto do Egito, eu vejo o segundo ato de desobediência e de confiança em Deus, né? Porque o que é desobediência? É a falta de confiança. Você não ouve, você não conhece, por isso você não obedece, né? Abraão, pelo jeito, não tinha uma experiência tão íntima com Deus a ponto de entender o que Deus tinha falado. Então, primeiro ato de desobediência, leva seu primo Ló, seu sobrinho Ló junto consigo. Segundo ato é que quando vem a fome, ele desce para a terra do Egito e antes de chegar ali, ele fala com a sua esposa Sarai. Sarai, como você é formosa, quando chegar lá, diga que é minha irmã e não minha esposa. E realmente, quando eles chegam lá, logo a beleza dela, por ela ser muito bela, ela é levada para a casa de Faraó, né? E ele, por ser considerado irmão, é posto em uma bela casa, e é dado gado, e é dado ovelhas, e é dado as coisas do bom e do melhor. Só que chega um tempo que, como Deus não estava nisso, Deus não mandou ele fazer nada disso. O que acontece? Deus manda praga sobre a casa de Faraó. E aí Faraó vem ter com Abrão e fala: por que você não me disse que ela era sua esposa, que ela não era sua irmã? Vai-te daqui, manda embora. E quando ele sai de lá, ele sai cheio, né? Sai com muitas coisas. É, sai com gado, sai com roupa, sai com tesouros, vamos dizer, com posses. E ele e Ló estão ali depois ainda, né? Multiplicando aquilo que estão nas suas posses, porque Deus estava na vida deles, né? Eram ali da linhagem, né, de Deus, então Deus estava ali prosperando na vida deles, no que eles faziam, né, do suor das suas mãos. E prosperou muito, que a terra que ele estava se tornou pequena para tantas coisas e começou a ter contendas no meio do povo, né? E o que acontece? Abraão chega para Ló e diz assim: vamos, eu gosto muito de você, eu te considero meu irmão, para que não haja contenda entre nós, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, olha para tua frente e vê o que você quer. E Ló olhou o que era bom aos olhos dele. Olhou a terra de Canaã, né? Que tinha que era formosa, era pastos verdejantes, né? Era tudo belo. Aos olhos do homem era a melhor terra. Então ele escolheu aquela terra. E ele seguiu naquela direção e Abraão foi pro outro lado. Quando houve essa separação, Deus vem falar com Abraão de novo. Ou seja, reafirmando a promessa que ele tinha feito. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Por quê? Porque enquanto Ló estava com Abraão, as coisas não iam acontecer conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque ele estava em desobediência, não era o que Deus tinha pedido para ele. Entendeu? Aí, ok. Ló foi pro outro lado. Ló, por ter escolhido uma terra que aos olhos do homem era boa, se tornou cativo. E Abraão, como tinha amor por ele, né, era alguém da sua estima, era alguém que ele gostava, o que vai? Vai em socorro desse, para libertá-lo. Após a libertação de Ló, Deus vem, né, se agradou da atitude dele de lutar pelo seu próximo, né? E Deus vem e reafirma uma vez mais a aliança, a promessa que ele tinha.
Só que dessa vez Abraão tá ali meio contrito, porque tipo assim, já tinha se passado alguns anos, né, desde a primeira vez que Deus falou com ele. E aí ele falou assim: "Mas Senhor, como fará de mim uma grande nação, sendo que a minha esposa é estéril?", né? Mais uma vez, já tá ali anos, cresceu escutando falar do Deus vivo, já tá ali anos caminhando ele com Deus e mais uma vez não conhece o Deus que ele serve, porque não tem a confiança. Cadê a confiança de Abraão de que Deus pode fazer, né? Que ele é o criador, que se ele quisesse dar vida ao útero estéril, ele daria. Ele não tinha essa confiança e aí ele choraminga, né? Para Deus e Deus reafirma: Abraão, eu vou fazer. Mas aí o que acontece? Sarai, né, no seu desespero, sua esposa Sarai, né, no desespero vai e pega uma egípcia e oferece essa egípcia ao seu marido para que possa se cumprir a palavra de Deus, achando que precisa ajudar Deus. E nisso, achando que precisa ajudar Deus. E nisso, eu vejo a terceira desobediência a Deus, ao que Deus tinha falado, a promessa que Deus tinha feito. Por quê? Ele se deita com Agar, né? Agar, quando descobre que está grávida, se sente, né? Se sente superior à sua senhora, que era a Sarai, e começa a desprezá-la, começa a causar contenda dentro da casa. Porque é isso, meninas, quando a gente não tá na obediência, naquilo que Deus falou, quando a gente não se firma no que Deus projetou para nós, o caminho é duro. A gente atrai tristeza, a gente atrai dor, a gente atrai contenda, né? A gente anda caminhos mais longos porque a gente desobedece aquilo que Deus falou, né? E a gente fica tentando ajudar Deus. Misericórdia, né, meninas? Nosso Deus, ele não precisa de ajuda. Ele nos formou, ele nos criou e a gente não consegue explicar tudo o que ele já fez na nossa vida. E ele não precisa de ajuda para fazer aquilo que ele tem para fazer na minha e na sua vida, tá? E eles cometem mais essa desobediência pela falta de confiança e de conhecimento do Deus vivo, de conhecer o Deus vivo, não é ouvir falar. Quantas vezes a gente ouve falar de Deus, mas não tem relacionamento com Deus, né? E aí, ok. Agar, depois que tá ali grávida, começa a perturbar e chega um momento que Sarai não suporta. Não suporta tudo que começa a acontecer dentro da casa dela e expulsa Agar. E quando Agar tá no deserto, né, o Senhor envia um anjo para falar com ela. E já fala sobre a vida dela, pede para ela voltar e se desculpar e se submeter à sua senhora, porque ela não era melhor porque ela estava carregando o filho do seu senhor e porque sua senhora era estéril, ela não era melhor, entendeu? Mais uma vez aí você vê aí Deus fala assim, falando com Agar: se submete, pede perdão, pede desculpa, volta ali, volta onde você errou, se desculpa, começa de novo, tem humildade, baixa o tom, baixa a crista, né? E volta. E eu vou fazer. Seu filho é um homem, vai ser chamado Ismael, e sobre ele vai ser a força, né? Sobre ele farei reis, farei príncipes. Você tá entendendo? Olha a promessa. Mesmo quando a pessoa errou, né? Que honra poder ter um filho que vai gerar nações. E volta Ismael. Volta Agar para casa, tem Ismael. E nesse processo, quando o Senhor volta a falar com Abrão, e é o capítulo 17 do qual eu li, né, introdutório. Abrão tá ali, Deus tá falando com ele. Te põe na minha presença, Abrão. Sede perfeito, né? Eu porei o meu conserto entre mim e ti.
Gente, olha que Deus maravilhoso. Ele fala, calma aí, eu vou pôr um conserto. Eu vou, sabe, vamos encerrar aqui esse assunto e vamos fazer uma nova aliança. Vamos restaurar aquilo que você danificou, aquilo que você quebrou, aquilo que você desfez entre mim e ti. Olha que Deus maravilhoso, meninas. É isso que ele faz todos os dias conosco, né? Ele faz novas alianças, a gente quebra as nossas alianças pela falta de obediência, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento daquele que nos criou, pela falta de amor com as coisas de Deus, pela falta de sabedoria, pela falta de buscar a Deus. E ele fala assim: calma aí, mesmo assim, eu vou fazer um novo concerto contigo, eu vou fazer algo novo com você. Que grande amor, né? É único esse amor de Deus. E não só faz o conserto, como ele ainda diz: e te multiplicarei grandiosamente. E o Senhor faz tudo isso, sabe? Mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, ele faz o conserto e fala: a partir daqui, se coloca perante mim, se posiciona comigo, confia em mim, ouve as minhas palavras, ouve o meu ensinamento, ouve a minha voz. Confia em mim, que eu vou fazer mais sobre ti. Ele dá um ponto final naquilo que a gente fez de errado, sabe? E fala assim: vou fazer melhor, começar de novo. Deus é maravilhoso. Não tem como explicar tudo isso que ele faz. E, e o que. Aí a gente vê mais aqui embaixo ele falando assim: e agora seu nome não vai ser mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque você será por pai de multidão de nações. Olha que forte. O Senhor não fala assim: olha, você vai ser pai de um filho. Você não vai ser pai de 10 filhos. Você vai ser pai de multidão. Meninas, multidão de nações. Multidão de nações, é muita coisa. É milhares, é coisas que a gente não pode contar. Não tem como contar tudo isso. Olha esse concerto, que lindo. E aí ele vem para Sarai também. E fala: Sarai, você não vai ser mais Sarai, agora será Sara. Porque você será uma mãe de nações. Rei de povos sairão de ti. O Senhor perdoa. O Senhor faz uma nova aliança. O Senhor começa algo novo na nossa vida. Para que as coisas os grandes propósitos que Ele tem sobre a terra sejam cumpridos. É isso que Deus faz. Então, meninas, o Senhor tem ministrado muito sobre a minha vida. Obedece para crescer. Obedece para crescer. Ouve a minha voz. Ouve a correção dos seus pais. Ouve a correção do seu pastor. Tem intimidade. Tem o cheiro das pessoas que são seus líderes. Você jovem, ouça seus pais. Tem o cheiro dos seus pais. Tem aliança com seus pais para que você consiga entender quando ele te disser não, quando ele te der uma instrução do sim, para que você entenda como fazer o sim acontecer. Você tá entendendo? Porque seus pais são autoridades de Deus sobre a sua vida. Eles são direcionados pela voz de Deus, mesmo que eles não conheçam a Deus, tá? Porque Deus deu essa autoridade para eles e pode ter certeza que se você, jovem, tá na casa de Deus e seu pai, sua mãe não está, Deus vai ensiná-los para que eles venham te ensinar. Deus vai colocar pessoas na sua vida para que as coisas conforme a vontade de Deus venham acontecer sobre você. Então, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem relacionamento, a gente conhece, a gente entende, a gente obedece, mesmo quando a gente não entender, porque a gente confia naquilo que a pessoa está falando para nós, que o nosso líder tá ali falando para nós. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu professor, seja seu pastor. Obedeça. Obedeça para você crescer. E aquilo que Deus falar somente com você, obedeça também. Entendeu? Se você não entendeu, pergunta para ele. Busca mais dele para que você venha entender o que o seu pai quer falar com você, o seu pai chamado Deus. Entendeu? Peça para que o Espírito Santo venha te explicar o que você não entende, mas obedeça.
Obedeça para crescer. O Senhor tem níveis mais altos para nos levar, tá? Mais altos o quê? Só na parte financeira? Só na parte de conhecimento? Não. Em tudo que for bom, onde o Senhor for fazer, onde for para que o nome dele seja engrandecido, é onde nós devemos estar. Nós, povo chamado, povo escolhido, filhas do rei. Tá bom? Você foi chamada para uma grande missão. Então, obedeça. Obedeça para que a sua casa vá bem. Obedeça para que as pessoas que estão ao seu redor possam ser tocadas pela sua vida e para que elas vão bem. Porque você vai transformar vidas obedecendo. Obedeça para que o seu ministério vá bem. Obedeça para que a sua aliança com Deus vá bem. Porque Ele vai te levar para lugares mais altos. Vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar, nunca imaginou sentar, com pessoas que você nunca imaginou falar. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer fazer. Ele quer que a nossa família seja próspera. O que é a prosperidade? É a falta de necessidade. É a falta de necessidade do quê? Não tá faltando nada. É a falta de que tudo que a gente tem tá bom. Essa é a prosperidade que vem de Deus. A gente ser grato ao que a gente tem. Se o que você tem hoje, dá graças. Seja próspero, seja grato. Entendeu? E o Senhor vai fazer mais e mais e mais. Hoje eu tô me sentindo mais fraca, mas eu adorei mesmo assim, com o que eu tinha. Com a minha prosperidade, com aquilo que eu tenho hoje, eu adorei. E o Senhor vai me dar mais. Cada vez mais e mais. Amanhã eu vou estar mais forte. Daqui a pouco eu vou estar um pouquinho mais forte. E vamos caminhando. Obedeça, meninas. Procurem ouvir a voz do seu Deus. Do nosso Deus. Tá bom? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que fale com você como tem falado comigo. Que te alimente a sua alma. Que te traga mais sede, mais fome para aprender do nosso Pai. Eu desejo que sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada e deixe a transformação chegar em você primeiro. Não se incomode com quem está ao seu redor. Mude você primeiro e Deus vai fazendo o resto. Enquanto a gente cuida do que é dele, enquanto a gente busca a presença dele, ele vai cuidando do que é nosso, que também é dele. Tá bom? Se você gostou, curta, compartilha, comenta e vamos juntos. Vamos juntinhas buscar a presença do nosso Pai, do nosso Rei. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.